Se a família não quiser, a polícia não pode chegar na sala e ter esse contato com a criança. Porque precisa da família querer. E muitas vezes a família não quer. E a polícia vai chegar lá e vai dizer, você não quer, mas eu vou conversar com seu filho. Vai fazer? Não vai, gente. Não vai. O respeito à instituição família, ela é muito importante. E a polícia, quando ela vai nas escolas para fazer isso, ela pede o aval da família. Olha, eu preciso ter esse contato com seu filho durante 30 minutos. Eu vou ter esse contato, se a senhora permitir. E muitas vezes não é porque ela não quer, não. Você acha que uma mãe vai ficar feliz em ter a pessoa no tráfico? Não vai. Mas não é porque ela não quer que a polícia esteja ali. Ela não quer porque ela não pode aceitar. Porque o tráfico faz as vias do Estado no lugar onde ela está. É o tráfico que cede para ela o que ela tem. O gás que faltou, a energia que ela tem. E aí, nesse sentido, o que é que ela faz? Eu tenho que estar na comunidade, eu não posso aceitar que meu filho participe das aulas com a polícia e eu tenho que deixar ainda a minha casa aberta. Por quê? Porque aquela área é uma área deflagrada, é uma área que tem situações com a polícia. Então, volta e meia, quando tem uma operação e ele precisa fugir, ele vai fugir para onde? Para a primeira casa que estiver aberta, porque ela não pode trancar a casa dela. Mas olhe todo o contexto, analise toda a situação. Eu, como polícia, vou ter que chegar para ela, impor a minha presença na escola, e depois que eu sair, como fica essa família? Como fica essa criança? Como por diversas vezes já tivemos crianças na escola, conversando, falando tudo o que acontecia na comunidade. E quando a gente passou para uma guarnição, a guarnição foi lá, deu flagrante. Achou tudo como a criança exatamente disse. Eu chego a me arrepio. A criança, ela vivia no local. Ela estava o tempo todo. E ela era uma das crianças que levavam a marmita. E aí? Ela era uma das, mas era a que tinha contato com a gente na escola. Qual foi a primeira família que foi expulsa da localidade? A dele. A família foi expulsa, não pôde voltar para casa, e a casa tocaram fogo. Será que isso não serve de um alerta para as outras? Serve. E é nosso papel fazer com que a criança esteja ali, não para me contar o que acontece na comunidade dela, porque não é isso que a polícia quer. O que a gente quer é que a criança se aproxime do lado bom, de que ela veja de que não há lado positivo se ela estiver do outro lado. O que a gente quer é reforçar, enquanto ronda escolar, enquanto policial, reforçar na escola que o assunto que a família traz e fazer com que ele entenda que como mãe ou pai, independente de quem esteja orientando ele, como família, eles precisam ter esse aspecto de que ele é importante, mas que ele precisa seguir um rito. Se a minha mãe está dizendo que eu não posso falar com estranho, por que eu não posso? E eu, como polícia, vou chegar na escola e vou dizer, por que você não pode falar com estranho? E aí as dicas são interessantes, porque a gente faz isso com os nossos, desde pequenininho a gente aprendeu assim. Se você falar com estranho, o homem do carro preto te leva. Não é assim? Todo mundo aprendeu assim, gente. E eles reproduzem assim. Só que assim, ó, é só o homem do carro preto que leva? E se você disser à criança que é só o homem do carro preto, o do carro branco, ela vai lá e aceita o doce. Então, você precisa dizer que é do carro preto, azul, vermelho, colorido. É da moto, é da bicicleta, é o que está andando, passando, é o que quer saber seu nome. Então, para a criança, você precisa desenhar mesmo. É isso aí mesmo. Porque eles não têm noção de que ele está fazendo aquilo porque é algo ruim, não. Para ele está ajudando de alguma forma. Não, eu estou ganhando dinheiro, eu estou ajudando, eu vou ajudar minha mãe. Da rotina dele, exatamente. Ele começa assim. E ele começa a entender que ele, poxa, eu tenho 6 anos de idade. Ele já sabe o que é dinheiro. Porque hoje criança não pede R$2, pede? Não. Criança pede 10, pede 20, pede 50. Criança pede R$50 no Pix. Gente, estamos tão evoluídos que criança tem Pix hoje. Eu não tinha nem celular na minha época. E é essa coisa que a gente, como polícia, não pode deixar a criança ter. Que a facilidade está no tráfico. Por quê? Porque eles começam a ser seduzidos assim. A sedução, a criança, a gente como pai, como mãe, precisa entender e fazer na cabeça da criança, fazer ela entender que a sedução está em qualquer lugar. Tanto para a criança quanto para o adulto. Para a criança, muito melhor, porque é mais fácil.
você seduzir. Com R$ 20 você seduz uma criança. Só que é como o Lins falou ali, ó, a realidade dele nas escolas não é para fazer nada, não. Os R$ 20 que ele recebeu no dia, ele pode dar um dia para a mãe. Mas o do outro dia, ele vai torrar na escola com doce. E aí, às vezes, eu conversava com as professoras. E as professoras diziam, Ellen, como pode uma criança dessa, que a gente conhece, a gente sabe, e ele está todos os dias com R$ 20? Mas ele não conversava com a mãe, ele não conversava com a professora, mas ele sentava com a tia Ellen e conversava. E gente, vou dizer a vocês bem sincero aqui, como peto, porque já fui, quando eu adentrava as localidades e eu via os filhos, eu dizia, tudo parente de marginal, tudo filho. A gente tem isso. A gente tem, é um mecanismo de defesa. Você acaba linkando que todo mundo ali é ruim. Sabe? E quando você olha realmente, ele está no meio. Mas não foi escolha dele, porque ele é uma criança, ele não sabe o que é ruim e o que é bom. Você que tem que conduzir. Só que se você fizer isso com todo mundo, você vai entender que vai ter gente naquele meio ali que você está fazendo o seu julgamento, que não merece. Que você está julgando o que você está fazendo com alguém, o que fazem com você, e vira o ciclo. Pois é. Quando você generaliza, você bota todo mundo no mesmo cesto. E tem alguém ali que, no mínimo, ela está ali escondida, espreitada, mas ela está sendo também colocada naquele balaio. Então, quando a gente, como polícia militar, faz isso, é porque a gente, às vezes, foi doutrinado desses dólares. Quando você olhar, o perfil é esse, o estereótipo é esse. E a sociedade devolve isso. Por quê? Porque, em algum momento, alguém chegou lá e disse, ó, se você vê o estereótipo desse, pode entender que é desse jeito aí. E a gente faz isso nas escolas, a gente faz isso no trânsito, a gente faz isso em qualquer lugar. Quando a gente vai nas escolas para mudar isso, é para hoje. Quem está aqui, mude também a concepção dos julgamentos. Porque tudo, não dá para fazer segurança pública sem fazer da base. Mas a base você faz de parte em parte. A Polícia Militar ela tem um programa muito importante nas escolas. E ela começa no primeiro aninho, mas ela vai no primeiro, ela vai no segundo, ela vai no quinto ano, ela vai no sétimo ano. Aluno de sétimo ano, talvez, seja aquele que já está formado. São os meninos de 14 e 15 anos. Se ele tiver com o pé no tráfico, se ele demorar um pouquinho para conhecer a polícia, ele bota os dois. E se demorar mais um pouquinho, ele está levando para dentro da escola. E ele fala com você, ele conversa, ele tem admiração, mas ele já está totalmente inserido naquele contexto. E para você mudar, é mais difícil. Então, se a polícia começar lá da base, do comecinho, a gente consegue mudar isso ao longo do tempo. Mas são muitas escolas para mudar, são muitos bairros para fazer. E muitas das vezes, a família não quer essa aproximação. Porque a comunidade escolar, a escola dela fica dentro de um lugar que, às vezes, para ela não é nem interessante a polícia ir lá. Porque quem está ali o tempo todo são os diretores, são professores que não moram na localidade. E quando a polícia está lá na porta, está tudo certo. E quando a polícia sai, alguém vai lá perguntar o que a polícia foi fazer na escola. Até você conhecer que é um programa, que está fazendo uma coisa boa, até isso, várias vezes ela vai ficar recebendo a visita inesperada. E será que é interessante para o diretor ser coagido dessa forma? Para ninguém. Imagine para o diretor, que recebeu a missão dele de ir lá, dirigir aquela escola, que muitos não queriam, porque com certeza já passou pela mão de alguém e alguém recusou. Mas por que isso? Foi da noite para o dia? Não. É um trabalho constante. É um trabalho diferenciado. Não é a viatura que vai lá na área que usa para fazer o mesmo programa de ir nas escolas. Não é o mesmo policial. É uma conduta diferente, é um treinamento diferente, é uma forma diferente. Né? E quando a gente faz isso, a gente precisa da comunidade. A gente precisa dessa aproximação. E esses julgamentos que a gente faz, essa forma de dizer a segurança pública é só a polícia que faz. A polícia está defasando, a polícia está deixando as coisas acontecerem. Não, envolve muito mais que isso. Né? Envolve leis, envolve a polícia, envolve a família, a sociedade como geral e a escola. Mas a própria escola, que era uma instituição tão forte, está perdendo. Porque os alunos hoje quase não têm respeito pelos professores. É totalmente diferente quanto eu, polícia, numa escola de 7º ano,
Vou falar sobre algo, o respeito e a parte como eles me olham. E a parte como eles param para me ouvir. É diferente quando tem um professor dizendo, ô, pessoal, a polícia quer falar. Ah, meu filho, até ele falar que a polícia quer falar, o menino está ali parecendo que é quinta série. É um jogando papel no outro, é um... E aí, minha paciência é meio curta, né? O professor está tentando muito... Licença aqui, viu, professor? Pessoal, pronto. Todo mundo já me olhou. Pronto, é só isso que eu quero. Eu chego, eu quero que me olhe, saiba o que eu vou fazer ali. Eu queria, em algum momento, que os professores tivessem talvez a mesma situação. De ter esse poder de chegar na escola e dizer, ó, quero falar, parem de falar que eu quero falar agora. Mas eles não têm mais isso. Aos poucos foi se perdendo. Não é à toa que os meninos estão brigando dentro da sala de aula, com o professor presente. O professor não é considerado mais uma autoridade. Os pais, em vez de ir para a escola e dizer ao professor que ele é autoridade, o pai vai lá e diz que o aluno está certo, sem nem ouvir o que foi que aconteceu. Então, os valores estão sendo invertidos ao longo do tempo. Só que, quando a gente vai olhar, é um efeito dominó. O valor vai invertendo, vai caindo numa cadeia, outra. Quando você vai olhar, até a escola não presta mais. E antes, a gente tinha o quê? Uma parceria, né? A escola faz o dela e o pai acompanha, a mãe acompanha. Dá o horário, eu vou lá saber como está meu filho. Olha, seu filho não está vindo para a sala de aula. Como assim? Eu quero saber, eu quero entender. Meu filho não está vindo? Você está maluca? Ele vem todos os dias, que ele fala para mim que vem todos os dias. E o menino, olha, fez, realmente eu venho, para não perder o Bolsa Família. Mas eu entro na sala só para tirar a presença. Eu tenho que ter a presença, senão cortam. Então eu vou lá, dou o presente e caio fora. E o índice de alfabetismo, ó, lá em cima. Todo mundo alfabetizado. Não, todo mundo está alfabetizado. Só aqui, minha gente, porque aqui não está. Eu entro em turmas de 7º ano, eu coloco no quadro uma frase e a pessoa tira letra, não é palavra por palavra, não. Ele tira letra por letra. E eu tenho que esperar. Eu tenho que dar o tempo dele. Entende?